Olá, colegas, professores e demais pessoas que estão assistindo ao Impós neste exato momento. Aqui falando com vocês é o Maurício Albuquerque, eu sou aluno do PPGH da UFPEL, sou aluno de doutorado, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho da pesquisa que eu venho desenvolvendo. Então, para começarmos do básico, acredito que caiba a gente falar um pouquinho aí sobre quem é esse sujeito aí que é o centro do trabalho. Bem, se contarmos lá dos primeiros reis medievais até Elizabeth II, que está aí até os dias de hoje, Ricardo seria o 28º de um total de 66 reis e rainhas que portaram a coroa inglesa do medievo até os nossos dias. A maioria das pessoas conhece ele pelo epíteto de Ricardo Coração de Leão, um apelido que é dado pelos cronistas de sua época já, muito em função da sua coragem e também pela sua expertise nos assuntos da guerra. E ele também é aquele rei bonzinho das histórias do Robin Hood. Muita gente talvez lembre dele pela atuação do Sean Connery no filme Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, da década de 90. Dito isso, podemos agora ir para o foco do trabalho, que é a recepção do personagem, ou por que não dizer, os usos da sua imagem no século XIX. Aqui eu trago para vocês algumas fontes que eu venho compilando nos últimos 3 anos aproximadamente, desde 2018, quando foi feito o projeto de tese, até o presente momento. Como vocês podem ver, não é pouca coisa. É pintura, ilustração, charge de jornal, até objetos de uso cotidiano, como pingente, peça de porcelana, cartão colecionável dos cigarros que vinha na época, até troféu de corrida de cavalo sujeito está lá estampado. Para tornar a coisa um pouco mais objetiva, eu trago para vocês alguns números. Entre 1780 e 1901, contabilizamos cerca de 103 obras que tratam diretamente deste personagem. Ok, devemos lembrar, obviamente, que não se trata de um recorte pequeno, são 121 anos. Mas 103 artefatos também não é um número irrisório, especialmente se considerarmos a dinâmica dessas produções. Quase 70% delas surgem no contexto de transição da era regencial para o período vitoriano. Dado isso, até auxiliado pelas estatísticas, nos parece razoável dizer que ocorreu nesse período inicial, nesse início do período vitoriano, uma espécie de ricardomania, uma estranha fixação pela figura do Ricardo Coração de Leão, impulsionada basicamente por artistas e literatos do 800. É aí onde a coisa fica um tanto enigmática, porque a historiografia da época não é nada elogiosa acerca do nosso amigo aqui. Os historiadores acadêmicos chamam ele de mau rei, mau administrador, de fanático religioso por causa das cruzadas, criticam muito o fato dele ter vivido boa parte de sua vida na França e ter priorizado seus territórios franceses quando era rei. Então, para o cargo de herói nacional inglês ou britânico, Ricardo realmente não era um páreo muito interessante, ao menos para os historiadores. Mas por motivos dos mais diversos, talvez até por essa coisa romântica que ele inspira, por ser um rei guerreiro que vai à guerra, os artistas e os literatos gostavam bastante dele. E justamente por isso, acreditamos que seja mais interessante falar de Ricardo como um ícone cultural dessa época, um sujeito muito presente no imaginário popular, independente de atribuições positivas ou negativas. Não caberia aqui a gente esmiuçar tudo o que define um ícone cultural, né? Mas acredito que um elemento chama bastante atenção, que é a construção de uma estética dita canônica para o personagem. Me refiro aqui em particular às imagens em que Ricardo literalmente veste a bandeira da Inglaterra. Trata-se de uma construção moderna, muito provavelmente influenciada por um mito historiográfico da era Tudor, de que Ricardo é quem teria estabelecido o culto a São Jorge na Inglaterra, e daí a bandeira de São Jorge, essa aí do fundo branco com a bandeira vermelha, teria se tornado o símbolo nacional deste país. É fake news puro, é mentira pura, na verdade o rei que fez isso se chama Eduardo III, umas boas gerações depois do Ricardo, mas essa informação circulou muito entre o século XVI até meados do século XX, ela foi tomada como verdade e possivelmente foi um dos elementos que ajudou a construir essa estética do Ricardo. Para encerrar então, podemos dizer que Ricardo é um dos personagens medievais mais ambíguos e problemáticos que se tem notícia. Sua história de vida suscita paixões entre historiadores de várias épocas diferentes, que quase nunca chegaram a um consenso sobre os méritos ou deméritos do seu reinado. No século XIX, em particular na transição do período regencial para a era vitoriana, ocorre uma grande popularização de sua persona, impulsionada praticamente por artistas e literatos. E isso ocorre em desacordo com as opiniões que os historiadores da época tinham. Os artistas viam em Ricardo uma pessoa mais virtuosa, enquanto os historiadores eram muito críticos às suas capacidades administrativas. E isso nos mostra uma coisa muito interessante que é um dos focos desse trabalho. Pensar o passado não como uma coisa dada, mas como um terreno de disputa, assim como ocorre nos dias atuais. Pois bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico à disposição da banca para possíveis questionamentos e gostaria de desejar a todos e todas um bom impós e uma ótima semana integrada. Beijos, abraços e até a próxima!
Olá, meu nome é Itiane Carvalho Nunes, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da UFPEL e hoje eu vou trazer um recorte da minha pesquisa que está em desenvolvimento. Autoras como Angela Alonso e Maria Helena Pereira Toledo Machado caracterizam o abolicionismo como um movimento de caráter social, enfatizando a diversidade de atores sociais, de espaços de atuação e também de formas de lutar pelo fim da escravidão no Brasil. Os homens foram maioria em termos quantitativos, principalmente pelo fato do processo que levou à abolição ter tido o encaminhamento parlamentar, né, uma esfera político-institucional que por si só já excluía a participação das mulheres. Mas eles não fizeram tudo sozinhos. As mulheres, enquanto um grupo, também se mostraram participativas. Elas atuaram principalmente concedendo liberdades aos escravizados, organizando e contribuindo com eventos beneficentes, a fim de arrecadar fundos e também promovendo apresentações culturais e artísticas. A minha pesquisa, então, ela tem como objetivo investigar e compreender a participação de um grupo de mulheres no movimento abolicionista nas cidades de Pelotas e Rio Grande entre os anos 1880 e 1888. Nessa apresentação, eu vou focar sobretudo na análise de um caso em particular, o caso das irmãs Revocata e Julieta de Mello, a fim de entender como, de que maneira, sob quais premissas e o que isso significou para elas em termos políticos, né? Refletir sobre as possibilidades, as oportunidades de atuação política em um movimento como foi o abolicionismo no contexto do final do século XIX. Até o momento, em função da pandemia que dificultou a ida aos acervos, por causa do meu recorte temporal e de questões de ordem arquivística, na Biblioteca Pública Pelotense, eu analisei os jornais da discussão e o Diário de Pelotas, e também foi muito útil utilizar como recurso a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Através dela, eu pude consultar o jornal A Federação de Porto Alegre. Assim como todas as fontes, os periódicos possuem a sua subjetividade. A Tânia Regina de Luca é uma autora que vai chamar a atenção dos historiadores e das historiadoras para a necessidade de historicizar e criticar esses documentos. A redução da escala de análise traz ao conhecimento fenômenos, comportamentos, a complexidade dos sujeitos, das relações sociais estabelecidas entre eles e também dos contextos nos quais eles estavam inseridos. Analisando então essas fontes, eu encontrei duas irmãs, a Revocata e a Julieta de Mello. A Revocata nasceu em 1853, na cidade de Porto Alegre, e 2 anos depois nasceu Julieta, já em Rio Grande, quando a família já havia se mudado da capital para a cidade portuária. Duas foram apoiadoras do abolicionismo, dedicando parte de seus escritos para defender os escravizados e encorajar as mulheres a participarem do movimento abolicionista. Em 1874, o jornal Pelotense à Discussão publicou um apelo da Julieta direcionado a todas as mulheres do Rio Grande do Sul. E nesse texto ela incentiva as mulheres a aderirem à campanha abolicionista, a prestarem ajuda aos mais necessitados, nesse caso os escravizados, porque as mulheres seriam naturalmente bondosas, seria um papel feminino, então, prestar esse tipo de ajuda. Ela vai encorajar ainda as mulheres a saírem às ruas, a arrecadar fundos para a causa abolicionista, e vai terminar reafirmando que as verdadeiras rio-grandenses são aquelas que são corajosas, generosas e caritativas. Já em 1886, o Diário de Pelotas divulgou um texto da Revocata e, assim como a sua irmã, ela reafirmou a importância da atuação feminina no movimento abolicionista. Mas chama a atenção, sobretudo, a empatia, a sensibilidade dela com a mulher negra escravizada. Com base nas fontes analisadas e na bibliografia, é possível dizer que um grupo de mulheres atuou então no movimento abolicionista nessas cidades, contribuindo para o fim da escravidão, e a experiência das mulheres é um exemplo disso. Foi revestido de humanitário que o ativismo político feminino no abolicionismo foi justificado, sobretudo pela imprensa, que conferia às mulheres elogios e, consequentemente, prestígio social. No início da apresentação, eu elenquei as principais formas encontradas nas fontes de contribuição com o movimento abolicionista por parte das mulheres, mas a Julieta e a Revocata elas ilustram uma outra forma de colaboração, que foi a escrita. Elas usaram os meios disponíveis, a habilidade delas com as letras, para se manifestarem, se posicionarem e fazerem uma crítica social. Com certeza, com a publicação desses textos, elas contribuíram, influenciaram a opinião pública sobre esse tema. A participação no movimento aproximou e ampliou as possibilidades de circulação nos espaços públicos e o acesso aos debates políticos, algo que impactou a vida dessas mulheres, politizando-as ainda mais.
Meu nome é Giane Trovo Belmonte, sou mestranda em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas e orientanda da professora Francisca Ferreira Miquelon. Eu vou apresentar meu projeto de dissertação de mestrado, que é sobre a salvaguarda da tradição dos doces coloniais da antiga Pelotas, e em específico a cidade de Morro Redondo. Este tema, então, ele prevê ações de salvaguarda dessas tradições, que são os doces coloniais da antiga Pelotas, que é reconhecida como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN e também tem o seu registro no Livro dos Saberes. A ideia, então, é estudar estratégias voltadas à preservação e divulgação dessas tradições a partir de um inventário realizado junto às famílias produtoras dos doces coloniais da cidade de Morro Redondo. Este estudo está vinculado a um projeto de gestão integrada do patrimônio cultural de Morro Redondo, através de uma parceria entre o Polo da Cátedra Unesco, do Instituto Politécnico Tomar, de Portugal, das Universidades Federal e Católica de Pelotas, da Prefeitura Municipal de Morro Redondo e da sua comunidade, através das associações de grupos e moradores. Este estudo ele tem um caráter interdisciplinar e ele envolve a linha de pesquisa Memória e Identidade do nosso PPG. Então, a partir de uma análise realizada junto ao Inventário Nacional de Referências Culturais, que deu origem a esse reconhecimento como patrimônio cultural imaterial, né, se fez um estudo e se observou que este dossiê, este documento, ele acabou contemplando 3 localidades da cidade de Morro Redondo. E aquela cidade ela é formada por 15 colônias e onde se concentram a maior parte da sua população. Então, a partir daí, a ideia é realizar, através de uma abordagem qualitativa, entrevistas e também análise documental das famílias produtoras dos doces coloniais das 15 colônias que formam esta cidade, de preferência na sua totalidade. Com isso, o que se quer é identificar e reconhecer quem são essas famílias, agentes desta tradição, fazer uma descrição do papel que esses detentores deste conhecimento têm junto à comunidade, transmitindo essa tradição, e também propor um formato público de salvaguarda permanente deste reconhecimento e dessas transmissões e desses detentores. Com isso, então, essa pesquisa, que é uma prática de estudo e de aprendizado, quer colaborar com o desenvolvimento daquela região e valorizar aquelas famílias e o seu dia a dia, o seu saber fazer dos doces coloniais. Além disso, também pode vir a dar maior visibilidade e legitimidade dessas tradições, desse saber fazer do doce colonial, gerando assim reflexos na economia e também nas questões sociais daquele grupo. Com isso, então, o que se reforça é este conceito de uma gestão integrada, cultural, que ela é capaz, então, de articular vários agentes em um entendimento que é passar a ser reconhecido esses valores particulares de um território. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Henrique Yesk, bacharel em Ciências Sociais e mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas. O que eu trago ao 23º em pós é um estudo em andamento sob orientação da professora doutora Simone Ribeiro Gomes, por meio do qual eu busco compreender algumas dinâmicas do crime organizado para além das evidenciadas violências e do narcotráfico. É uma pesquisa intitulada Da Família do Norte aos Taura, outras marcas impressas pelo crime, e o objetivo, através dela, desenvolver uma análise sociológica, reunindo elementos direta ou indiretamente referentes às facções criminosas brasileiras, e voltar a olhar as demarcações territoriais, sobre os corpos de indivíduos, sobre as manifestações da cultura popular, o reclame dos espaços na polissemia linguística. Ele se caracteriza como exploratório de abordagem qualitativa,
onde até o momento foram realizadas 4 entrevistas semi-estruturadas de um montante de 10 programadas. Os entrevistados são homens e mulheres, compreendidos como atores-chave, entre eles pesquisadores e pesquisadoras, profissionais de segurança pública, técnicos de segurança do trabalho e demais pessoas alcançadas por meio da aplicação da técnica de amostragem bola de neve. O número de entrevistas é pensado de forma a poder se tornar mais elástico conforme a permissibilidade do campo. Junto disso, a fim de construir uma narrativa um pouco mais sensível, vem sendo fotografadas pichações de teor apologético, demarcatório, que façam referência a facções conhecidas. Atualmente eu já reuni 38 imagens, a maioria registrada em Pelotas, mas algumas outras no norte, nordeste e sudeste do país. Além das imagens, a pesquisa extrai informação disponibilizada na internet, em redes sociais e em maior medida na plataforma YouTube, onde se pode encontrar mídias de igual referência a grupos criminosos e onde é também possível registrar a manifestação de pessoas que se auto-intitulam ou pertencentes ou simpatizantes a estas facções através dos comentários deixados na plataforma. Esse conjunto de dados vem sendo reunido desde 2020, do final de 2020, sendo armazenado para um posterior cruzamento e a análise com o auxílio do software NVivo para análise de dados qualitativos. No tocante à teoria, por ser uma pesquisa inserida na temática da violência, eu tomo o termo facções criminosas como algo consolidado. E eu embaso isso na revisão de décadas de trabalho de pesquisadores e pesquisadoras, e entre eles eu posso citar a Camila Nunes Dias, o professor Gabriel Feltran e a pesquisadora Marcela Cipriani, essa última mais concentrada nas facções gaúchas, bem como trabalhos mais antigos, mas de igual relevância, como os trabalhos de Michel Misse, Machado da Silva e Sérgio Adorno. Para compreender as manifestações do crime e o influxo na formação identitária de cidadãos e cidadãs que residem na periferia, e além disso, em que proporção o crime organizado se insere no tecido social brasileiro, eu me valho em maior medida, mas não exclusivamente, do trabalho do sociólogo canadense Irving Goffman, em seus estudos sobre o estigma e os quadros da experiência social. Eu somo a este autor os escritos de outros interacionistas, e aqui eu cito Howard Becker, com a teoria do desvio, passando por Gilberto Velho, pelo diálogo que esse antropólogo tem com os interacionistas simbólicos. Esse estudo é então um desenlace do meu trabalho de conclusão de curso, onde, igualmente orientado pela professora Simone, eu realizei uma pesquisa de inspiração etnográfica junto da Guarda Municipal de Pelotas, e onde o tema das facções criminosas foi amplamente abordado, o que acabou desencadeando meu atual interesse de pesquisa. Eu não busco encerrar debates, pelo contrário, eu busco, por meio desse trabalho, contribuir em alguma medida com estudos sobre esses fenômenos e incitar o aprofundamento das pesquisas sobre o tema. Eu agradeço o meu espaço, muito obrigado. Olá, eu sou Agostinha Marterano, estudante do programa de pós-graduação em Ciência Política, e vim apresentar a pesquisa que é parte da minha caminhada no mestrado. Poderia-se dizer que atualmente observamos a crise da democracia. Essa pesquisa entende que este é um momento de mudança, onde o velho começa a dar passo ao novo. E é nesta mudança que vemos o avanço das direitas conservadoras. Mesmo se tratando de uma onda, cada caso é um caso. É por isso esse trabalho trata do caso do meu país de origem, o Uruguai. Mais precisamente, a irrupção de um partido político chamado Cabildo Abierto, meses antes das eleições de 2019, quando se consolida como a quarta força política em um país de velhos partidos tradicionais. Com auxílio das abordagens que diferentes cientistas sociais fazem nesse momento, essa pesquisa define a direita como uma posição que tem características orgânicas, e aquela essência que a caracteriza, assim como aquilo que muda para se adaptar com o tempo. Essa definição que fazem Ansel e Giordano é da sociologia histórica, e leva a que não haja homem de novas direitas, e sim do novo das direitas, que são mais que um partido político. Para compreender este fenômeno, o trabalho também considera a teoria dos cultural backlash, trabalhado por Norris e Engelhardt, que observam como os grupos que se consideram representantes do nacional reagem ao se sentirem ameaçados pelas mudanças da globalização. Essa teoria é utilizada por Zanal J. Lopes para abordar o caso latino-americano, onde chamam as direitas de neopatrióticas.
A pergunta que busca responder essa pesquisa é de que maneira as principais características do discurso de Camilo Alberto em relação à democracia são observadas em diferentes aderentes do partido. E para responder essa pergunta, a primeira parte observa, à luz da teoria, a história dos direitos no Uruguai, para encontrar aquilo que perdura e aquilo que muda. Continuando a metáfora do Anselmo, quais são as roupas que trocam segundo a época? Assim, Camilo Alberto é caracterizado como um novo da direita uruguaia, que reage às mudanças da atual globalização, que é neopatriótica e que define esse patriotismo baseado no passado heróico das lutas da independência. Ao igual que as anteriores, nega sua posição de direita e se autodefine artiguista, referindo este ao ideário do principal líder da independência, que sempre foi reinterpretado e que é parte de uma disputa histórica, porque tanto a esquerda como a direita às vezes se identificaram com esse termo. E essa definição surge dos documentos que descrevem os princípios e valores do partido que foram obtidos no site oficial dele. E após isto, passa-se a análise dos aderentes, que são entendidos em 3 categorias: os votantes, os ativistas e os quadros. Essa caracterização deve-se à novidade do partido, que ainda encontra-se em campanha de filiação. Serão estudados a partir das redes sociais, mediante o software em vivo. Os dados ainda estão sendo coletados, mas o estudo prévio parte de meios de comunicação local que entrevistaram aderentes do partido e resultaram nas seguintes hipóteses. Existe uma visão diferente da democracia para cada aderente. É por isso, vale-se de 3 hipóteses secundárias, que é uma para cada categoria do aderente e seu comportamento. E essas são que os votantes têm uma definição ancorada no punitivismo e a segurança, a anticorrupção ou um certo antielitismo. Já os ativistas são movidos pela antiglobalização, no sentido de retomada dos valores tradicionais e a culpabilização do setor da esquerda. Finalmente tem os quadros, cuja visão é mais pautada pelas direitas globais e um entendimento do nacionalismo excludente baseado no líder da independência nacional, esse que chamamos de nacionalismo artiguista. Estas serão exploradas com maior profundidade na segunda parte do meu trabalho, que ainda está em andamento, mas quero já agradecer a todos vocês por terem me ouvido. Muito obrigada e bom dia para todos!